Sejam bem-vindos a mais uma aula de modelagem de sistemas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de caso de uso. Então, modelo de caso de uso. Quando a gente pensa em caso de uso, o que a gente está pensando, na verdade, é num conjunto de coisas, né? É claro que quando a gente fala de um modelo ML, a gente está falando de uma representação, geralmente em forma de quê? De desenhos com algumas anotações, né? Mas quando a gente fala do modelo de caso de uso, na verdade a gente está querendo representar o conceito de utilizar o sistema de alguma forma. Então, um caso de uso nada mais é do que o quê? Um roteirinho que você acaba escrevendo para representar de forma abstrata como o que deve ser feito no sistema. Então, é como se eu falasse o seguinte: imagina que eu estou tentando descobrir como o meu cliente quer utilizar o sistema. No primeiro momento, eu faço lá o quê? Licitação de requisitos, né? Aí, agora que eu tenho os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, eu começo a tentar entender um pouco melhor a iteração, né, do meu stakeholder, né, do meu interessado ou do meu ator. Daqui a pouco a gente vai falar o que é um ator, né? Então, na prática, um caso de uso, como o nome já diz, né, é uma forma de utilizar o sistema. E aí, ele vai servir para quê? Para a gente representar um requisito funcional, ou para auxiliar a gente a captar um requisito funcional, ou até mesmo, num caso, para melhorar um requisito funcional, né? Então, como vocês viram nos exercícios que eu fiz assíncronos, né, de requisito funcional lá na livraria, os requisitos de sistema vão o quê? Eles vão refinando os requisitos de usuário. E aí começam a surgir coisas que não tinham lá no modelo inicial. Isso também pode acontecer no caso de uso, tá certo? Você está escrevendo o caso de uso e descobrir alguma coisa que não estava explícita naquele requisito, e aí você tem que voltar e alterar. Isso é o correto? Não, mas é o prático, né? Então, lembrando, dependendo da metodologia que você está trabalhando, é você fazer isso o mais rápido possível para não propagar esse tipo de erro. Então, achou um erro ou achou algo que está faltando, você faz o quê? Escreve o caso de uso, né? Agora, na etapa de caso de uso, ou escreve os requisitos e o caso de uso, ou altera os requisitos e escreve o caso de uso. O que você nunca faz é escrever o caso de uso e depois tentar inventar um requisito, tá certo? Por quê? Porque senão vai ficar estranho. Então, os casos de uso vão abordar as funcionalidades a serem observadas no sistema. Funcionalidade que a gente diz é o que o sistema faz para atender aquela necessidade, né? E quando a gente pensa no caso de uso, a gente está pensando de fora para dentro. A gente está pensando sempre da perspectiva de quem está usando naquele momento. Então, é como se eu falasse, é uma forma de eu utilizar o sistema, né? E, além disso, como ele vai interagir comigo. Mas observa, eu não estou interessado agora em saber como você vai implementar o sistema. Apenas eu quero saber qual é o roteiro que eu tenho que seguir. E aí, a gente vai tentar representar principalmente os estímulos externos ao sistema que vão interagir com ele. Isso é, vamos pegar lá a pessoa que está fazendo utilização, ela vai virar um ator ou vai virar outro ator. E aí tem o quê? Os estímulos, né? Olha, eu informo, que nem no da livraria, né? O ISBN do livro. O sistema me apresenta as informações daquele ISBN, né? O nome do autor, a data, o peso, seja lá o que for que você tenha armazenado no sistema. Depois, você escolhe qual é o livro e diz a quantidade de exemplares que você quer comprar, por exemplo, né? Isso é uma outra coisa que você está estimulando externamente e o sistema tem que reagir. Ele vai reagir como? Dizendo que você pode comprar aquilo ou que está faltando aquele item, né? E assim vai. Então, a ideia do caso de uso é isso, é abordar os elementos externos ao sistema que interagem com ele, como o sistema vai reagir, sem dizer como você vai implementá-lo. Lembrando que isso é uma tarefa lá de projeto. Então, o modelo de caso de uso vai descrever as interações típicas entre os usuários e o sistema. Ele vai fornecer também a narrativa em que o sistema é utilizado sem o sistema estar pronto. E isso faz com que tanto o usuário quanto o desenvolvedor eles estejam de acordo
em como aquilo tem que ser executado. Então, você vai forçar ao desenvolvedor a entender como é que é essa narrativa e, enquanto isso, ele vai estar validando a narrativa com o seu usuário, né? E aí, o caso de uso para a gente vai ser a base para fazer várias coisas. Por exemplo, a gente vai extrair o diagrama de classe a partir do caso de uso. A gente vai fazer o diagrama de sequência a partir do caso de uso, né? Pode-se escrever testes a partir de casos de uso e assim vai. Então, a gente costuma dizer que o modelo de caso de uso é composto por uma parte textual e uma parte gráfica. Quando a gente fala da parte gráfica, a gente está falando do diagrama UML. E aí sim, a UML vai definir a regra para ter os elementos e as representações do diagrama de caso de uso, né? Observa, a parte gráfica, a gente tem não tem a UML, não tem ninguém regulamentando a parte escrita, né? Mas a gente sabe as boas práticas, a gente tem livros, existem já indicativos de qual é a melhor forma de você escrever um caso de uso para você chegar lá no seu objetivo final, tá certo? Então, a ideia do diagrama é proporcionar o quê? Uma visão de alto nível sobre os seus casos de uso. Imagina que seu sistema tem 50 casos de uso, e aí você quer saber quais atores interagem com quais casos de uso. Você vai ter que abrir um caso de uso por vez, um texto por vez. Não, então o diagrama vai te dar uma visão geral, isso é um exemplo, né? Ou você saber, por exemplo, quais são os sistemas, qual é a parte do sistema que lida mais com a parte de logística lá da livraria. Então, solicitar livro, exemplar, né? Receber exemplar, enviar exemplar para troca e coisas do gênero. Então, você consegue, pelo diagrama, também dar uma olhada e contextualizar onde estão essas coisas. Além disso, a gente consegue agrupar os atores, hierarquizar os atores e os casos de uso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente nos próximos vídeos. Bom, e aí, apenas como curiosidade, né, o diagrama de caso de uso também é chamado de diagrama de contexto, né? O contexto no que o sistema está sendo modelado ou vai ser implementado. Então vamos lá. O primeiro elemento que a gente vai ver na UML para o caso de uso é o ator. Então, quando a gente fala de ator, na verdade a gente está pensando em alguém que está fazendo algo, né? O papel de alguém durante a execução daquele caso, daquela forma de utilizar o sistema. Então, uma pessoa pode ter um papel de ator em um caso de uso e um papel de outro ator totalmente diferente em um outro, né? Então, o ator é um papel, uma abstração de papel, em que alguém vai desempenhar isso, né? Então, a gente representa com um nome e pode ser uma pessoa ou até um computador, né, fazendo chamadas por uma API ou coisas do gênero. Bom, de novo, o usuário pode desempenhar diversos papéis e o papel pode ser desempenhado por diversos usuários. Então, eu acabo dizendo que quem são as pessoas que vão fazer determinado caso, né? Então, quem são? É o perfil, né? É o ator. São esses atores aqui que conseguem realizar ou executar ou manipular determinado caso de uso, por mais estranho que pareça, né? Então, o ator é um elemento externo ao sistema que interage com o caso de uso. Na prática, no diagrama de caso de uso, ele é o único elemento externo ao sistema, né? Então, é óbvio que ator não faz parte do sistema e o ato de interagir é o ato de você gerar estímulo e esperar uma resposta, tá certo? Na verdade, nem sempre a gente espera uma resposta quando a gente gera o estímulo no caso de uso. Mas, para o começo, é sempre importante que a gente mencione que é enviar mensagens, trocar informações, estimular uma ação no sistema a partir daquele cenário, né? Daquele momento e daquela situação, bem fechadinho no caso de uso. As outras situações vão estar representadas em outros casos de uso. A gente está isolando bem aquele cenário. Então, a gente representa o caso de uso com um bonequinho, com o nome embaixo, que nem está lá, né? Customer, ou pode ser em cima. Você também pode colocar outros símbolos para poder representar os seus atores. Aqui, por exemplo, né, tem um usuário que é um computador. Ou essa representação aqui que já é mais costumeira, né, que a gente usa Hector entre menor, menor e maior, maior. Então, estou dizendo que esse cara é equivalente ao bonequinho. E aqui é o customer. Então, é uma forma diferente de você representar um ator. Toma cuidado na hora de você mudar o símbolo do ator para que toda a sua equipe que esteja trabalhando esteja coesa com relação a isso, não fique confuso, tá certo?
a gente costuma dizer que é bom evitar, mas se você quiser fazer, não está errado. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai começar a falar do papel que o ator pode executar, né? Então, é como se fosse um teatrinho, né? Eu tenho um ator que é o cara que vai mandar na cena, né? E tem o ator que pode ser o cara que até faz estímulo no sistema, mas o objetivo do caso de uso principal não é para ele. Ele está auxiliando o ator primário a chegar no seu objetivo, né? Então, um ator pode participar de vários casos de uso e, né, a gente vai dividir, como eu já adiantei, em primário e secundário. Por definição, um ator primário é aquele que o sistema usa o sistema para atingir determinado objetivo, enquanto o secundário é aquele que auxilia o ator primário a alcançar o seu objetivo. Exemplo, se você está fazendo uma compra e aí você quer pagar com o seu PayPal da vida, né? Quando você solicita para pagar, o seu sistema vai interagir diretamente com o ator secundário, que é o quê? A API do PayPal. Então, é um outro sistema que vai te dar uma interface lá. Então, esse cenário em que você dá suas informações da conta, você vai interagir com o seu ator secundário. O seu sistema vai interagir com o seu ator secundário, tá certo? E aí, de novo, um ator secundário pode ser uma pessoa ou um sistema. O exemplo que eu dei foi um sistema. Então, bom, por acaso esse exemplo é o mesmo que eu dei, né? Adiantei um pouquinho. Então, ok. Então é recomendável que a gente faça uma breve definição textual do ator, porque dependendo do domínio é confuso, né? O que é um aluno, o que é um professor, por exemplo. Aí você pode falar que um aluno é apenas um aluno da graduação, né? Ou, por exemplo, aluno representa pessoas que fazem um curso dentro da universidade. E os alunos da pós-graduação? E os alunos do curso de extensão? Opa, tem outro nome, né? Então, você tem que tomar cuidado na hora de representar os seus atores e descrever para que eles servem. Geralmente, quando a gente coloca o ator no caso de uso, a gente nomeia de acordo com o papel que ele vai representar, tá certo? E aí, por convenção, não só para o ator, mas para escrever o caso de uso, pense no ponto de vista do ator. Você vai ver que quando a gente escreve o caso de uso, a gente sempre vai pensar que, olha, o ator fez isso, o sistema reagiu fazendo isso. O ator fez isso, o sistema reagiu. Você nunca vai ter uma ação do sistema para o ator reagir, tá certo? Então, vamos lá. Vamos formalizar o que é um caso de uso. Um caso de uso é a especificação de uma sequência de interações entre um sistema e os agentes externos. Os agentes externos podem ser atores primários ou secundários. Existe para que algum agente externo alcance um objetivo específico. Esse agente tem que ser o ator primário. E aí, a gente faz como se fossem vários passos textuais para descrever como o caso de uso tem que ser executado para alcançar aquele objetivo. Então, é como se a gente falasse que eu estou descrevendo tudo o que vai acontecer entre o ator e o sistema. Lembrando que tudo no sentido do que e não como. Eu não estou falando de uma tela que vai aparecer. Estou falando que o sistema apresenta algumas informações. E aí eu tenho que saber quais são as informações, né? Apresenta o nome, o CPF, a idade, não os campos. Tá certo? Isso vocês vão ver que a gente tem que praticar porque dá um vício na gente, conforme a gente vai falando também do aspecto prático. E aí, o caso de uso vai definir o quê? A funcionalidade do sistema, evitando falar da estrutura e comportamento interno. Inclusive, a gente vai literalmente falar de uma entidade chamada sistema que não existe, mas é para a gente não ficar pensando em quem vai fazer o quê. Porque no momento a gente nem sabe o que está sendo feito. Na verdade, a gente está descrevendo o que está sendo feito. Então, um caso de uso é um conjunto de cenários amarrados por um objetivo em comum de um usuário. E agora a gente já quebrou, né, o caso de uso em outras coisas menores que a gente vai aprender a reescrever dentro de um caso de uso. Então, vamos entender o que é um cenário. Quando a gente escreve um caso de uso, tem várias formas diferentes de você usar o sistema, né? Então, por exemplo, eu vou lá pegar uma bicicleta emprestada, né? Então, eu chego,
solicito uma bicicleta, o sistema me apresenta a lista de bicicletas disponíveis com o nome, o modelo, o valor. Aí eu vou, seleciono uma bicicleta, o sistema apresenta uma lista de datas possíveis para eu poder pegar emprestado. Eu vou lá, informo a data que eu quero pegar emprestado, né? Vamos supor que eu possa desistir e eu queira trocar de bicicleta lá no terceiro passo. Então, quando chego no terceiro passo, é como se eu falasse que eu tenho duas situações diferentes. Eu posso continuar e terminar um empréstimo, ou eu posso cancelar, voltar para um passo anterior e o sistema me apresentar bicicletas para eu escolher de novo. Então, observa, essa ramificação na execução a gente chama de cenário. Cenário principal é aquilo que acontece do início até o fim para dar certo, né? Se você está fazendo emprestar bicicleta, o dia feliz, o cenário principal é você sair do primeiro passo até o último passo, né? E cenários alternativos ou de exceção em que, em algum momento, o comportamento desvia daquele inicial. E aí, cada bifurcação dessa pode levar a gerar vários cenários. Então, o cenário é uma sequência de passos que descreve a interação entre um usuário e um sistema. É uma forma prática de transformar requisitos funcionais em casos de uso. Isso significa que agora a gente vai pegar aquelas frases lá, o sistema permitirá ao administrador fazer isso, isso, aquilo, vai pegar as entradas, vai pegar a ação, vai pegar as saídas e vai começar a contemplar numa historinha que você vai contar. Ah, legal, então aqui, ó, qual é a entrada? Ah, a entrada é o nome e idade, então quem vai fazer essa entrada? Ah, é o administrador, então o ator vai ser o administrador. Começa o primeiro passo. O administrador informa o nome do cliente. O sistema verifica se o cliente existe e apresenta os dados, sendo eles... Não, os dados não. Apresenta o nome, o CPF e a data de nascimento. Isso é um exemplo, né? Então, observa, eu estou contando uma historinha dizendo cada um o que pode fazer. E aí a gente está transformando os requisitos funcionais em coisas que já são mais alcançáveis de se programar, porque você pode pegar apenas um cenário e implementar. Então eu pego o cenário em que dá tudo certo e implemento. Aí depois eu vou ver, deu um problema aqui. Aí tem que fazer uma verificação e ir para outro passo. Opa, aí eu vou lá e refatoro o meu código, acerto esse pedacinho. E aí eu vou fazendo o quê? Vou crescendo todos os cenários para que o meu caso de uso seja completo. E aí eu vou conseguir o quê? Contemplar todos os cenários para aquele requisito e vou poder, inclusive, testar se está faltando alguma coisa. Tá certo? Então, vamos a um exemplo aí. Esse exemplo de loja virtual. E aí, o caso de uso é comprar produto, né? Então, primeiro passo, o cliente navega no catálogo de itens e adiciona os itens desejados à sua cesta de compras. Quando o cliente deseja pagar, ele descreve o endereço de entrega, fornece as informações do cartão de crédito e confirma a venda. Observa que no primeiro passo ali deveria ter uma resposta do sistema, né? Seria o quê? Uma reação do sistema falando, olha, ok, os itens estão disponíveis e já estão reservados na sua cesta de compra, que é o que acontece no passo 3, né? O passo 3 é uma reação do passo 2. Então, observe, quando o cliente deseja pagar, ele escreve o endereço de entrega, fornece as informações do cartão de crédito e confirma a venda. Aí, o passo 3, o que é? O sistema vai verificar a autorização do cartão de crédito, confirmar a venda imediatamente enviando um e-mail. Como é que ele faz isso? Apesar de não estar aí no texto, aí entra o nosso ator secundário, que será a operadora de cartão de crédito, né? Tem que melhorar um pouquinho esse passo a passo aí, mas como é a primeira vez, a gente fica por aí mesmo. Então, vamos tentar derivar alguns outros cenários disso daí. Primeiro cenário, o cliente pode desistir de comprar após o passo 1. Né? Outro cenário, o cartão de crédito pode não ter autorização, seja ele porque você errou a senha, seja ele porque seu cartão está vencido, seja ele porque, de repente, o sistema da operadora de cartão de crédito não está funcionando. E aí, o cliente pode ser um comprador regular e, portanto, o sistema conhece as informações de endereço de cartão de crédito. Observe, isso daí não é um erro. Isso daí é um outro cenário, né? Um cenário alternativo em que você vai chegar no final da compra, mas não seguindo a mesma sequência de passos, né? Então,
todos esses itens que a gente tem que pensar vão gerar cenários diferentes e cabe a gente questionar se esses cenários são necessários dentro do teu sistema, né? Se você tem que contemplar todos esses cenários. Então, nesse caso, eu acredito que sim, né? Porque senão vai ficar estranho. Se você não contemplar a autorização do cartão de crédito, o que vai acontecer se o cartão estiver vencido? Vai dar erro no seu sistema ou você vai efetuar a venda, né? Beleza? Já o último ali, por exemplo, é uma coisa que a gente provavelmente extraiu do minimundo. Esse o cliente pode ser comprador regular e, portanto, o sistema conhecer as informações de endereço de cartão de crédito. Beleza? Então,